Olá, aqui é o Túlio Faria do Dev Pleno e seja muito bem-vindo a mais uma dica. Nessa dica eu vou complementar um assunto que eu falei em uma live sobre precificação de software, né? Então como que a gente cobra software, né? Então principalmente como que hoje eu cobro software ou como eu já cobrei software, tá? Então alguns fatores que eu utilizo aí para precificar software, tentando ser aí de uma maneira mais efetiva, né? Então efetiva e justa, né? Porque na verdade tem que ser justa para os dois lados, tanto para você quanto para o seu cliente. Antes da gente começar com o conteúdo propriamente dito, se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube e ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreve e pede para receber as notificações quando a gente publicar conteúdo novo. Assim você não vai perder nada do nosso canal. Faz a mesma coisa no Facebook, tá? Então curte a gente lá e pede para receber primeiro. Vai em devplano.com, deixa seu e-mail lá que a gente manda para você um resumo semanal com tudo que rolou aqui no DevPlano, tá? Então você não vai perder nada de qualquer jeito, tá? Então faz esses passos que você vai receber conteúdo de qualidade sempre aí ou na sua caixa de entrada, ou no seu YouTube, ou no seu Facebook, tá bom? Bom, voltando aqui ao conteúdo seguinte. Geralmente, a gente tem que chegar num valor de valor hora. Não tem jeito, a gente quer fazer um projeto, a gente vai gastar horas, tá? Então, a gente vai estar vendendo nosso tempo nesse projeto. Coisas que eu avalio hoje, tá? Itens que eu avalio hoje. Então, o nível de experiência que essa hora demanda, tá? Então, por exemplo, você vai fazer um site em HTML simples. Esse é um conteúdo extremamente importante ou extremamente específico, tá? O quanto da sua especialidade esse conteúdo vai utilizar, ou esse projeto vai utilizar. Tá? Então, o nível de experiência que essa hora que você vai utilizar precisa, tá? Então, por exemplo, por isso que hoje horas de analista de dados ela é muito alta, porque não tem no mercado e exige muita matemática, muita estatística, exige muito conteúdo. O cara tem que saber programar, o cara tem que saber minerar dados. Então, assim, exige uma baita de uma experiência, tá? HTML dá para fazer tranquilamente, então não é tanta experiência assim, tá? Então você não tem tanta essa mistura de áreas aí, então é uma hora mais barata. Qual a disponibilidade? Tá? Então hoje você tem horas disponível, tá? Então nessa área, então por exemplo, você só trabalha com HTML e todas as suas horas estão ocupadas. Isso quer dizer que a sua hora ela é muito bem empregada. Tá? Então se você é muito bom em HTML e todas as suas horas estão, o pessoal brinca que está bucada, né? Já está reservada para algum projeto, quer dizer que você é muito bom. Né? Então, lei da oferta e da demanda. Né? Então, você ofertou uma quantidade de horas e realmente acabou essas horas. Então, por causa da sua disponibilidade, essa hora para você, ela é um pouco mais cara, porque você vai ter que tirar, por exemplo, ao invés de jogar videogame, você vai estar programando. Então, essa hora tem que ser mais cara. Tá? Então, isso impacta também aí na hora para cima. Ao mesmo tempo, tem que tomar cuidado para não ter o viés da sobrevivência. Tá? Então, a sua disponibilidade está baixa, mas não porque você é ruim. Simplesmente você está na entre-safra, digamos assim. Você está entre um projeto e outro, então acontece. Então tem que tomar cuidado também para medir a disponibilidade se não é só um fator de entre projetos. Tá? Então, às vezes, a sua disponibilidade ela não é alta, mas aconteceu de naquelas semanas você está sem projeto, por exemplo. Tá? Outra coisa que eu acho importante, qual o valor agregado dessa sua hora? Tá? Então, quanto que você agrega mais do que os outros? Então, se uma hora sua custa R$ 100, será que você entrega o equivalente a R$ 150 de uma pessoa normal? Né? Ou de um programador, às vezes, mediano? Tá? Então, é muito importante você olhar isso. Quanto que essa hora sua rende realmente? Às vezes você rende mais que as outras pessoas. Às vezes você tem tanta experiência, tanta agilidade em resolver que você faz isso mais rápido. Então, seu valor agregado na sua hora é maior, né? Qual que é o resultado dessa hora aplicada? Então, qual o resultado que vai ter essa hora sua aplicada? Realmente vai fazer uma diferença muito grande no projeto? Se fizer, essa hora sua também vai valer mais caro, tá? Coisas que a gente tem que manter em mente. Quais são os custos inerentes ou os custos que às vezes a gente não enxerga, né? Então, internet, telefone, às vezes uma secretária, um serviço que você paga, por exemplo. Então, quais os custos que eu tenho que impactam nessa hora? E quais os impostos que eu pago? Então, às vezes eu imito, beleza, vai custar R$ 100 a minha hora. E aí você esquece que, tipo, às vezes, dependendo da situação, você pode pagar entre 7 a 18% de imposto. Tá? Se for 18% de imposto, de R$ 100, R$ 18 é só impostos. Tá? Então, é muita coisa para você
não contabilizar. Tem uma outra coisa também, né? Às vezes você vai fazer serviço para fora. Vamos supor que você use o PayPal. Se você usar o PayPal, se eu não me engano, a última vez que eu vi estava 5%. Então, além dos 17%, 18%, você tem mais 5%. Então, já aumenta também seu custo, tá? Então, contabiliza isso aí para você não entrar com prejuízo, tá? Uma coisa que eu acho que é bastante importante também, é você ter um lucro na sua hora. Então, vamos supor que você defina que a sua hora, sei lá, ela vai custar R$ 70. Define uma porcentagem que você quer ter de lucro. Por quê? Como que você vai conseguir contratar alguém? Você vai conseguir contratar alguém quando você tiver uma hora bem paga e que você consiga pagar esse funcionário e ter um lucro, tá? Então, não envolvendo a sua hora, tá? Então, isso é muito importante você contabilizar até mesmo na sua hora, na sua própria hora, vamos dizer assim, porque vai facilitar no momento que você for contratar as pessoas, tá? Outra coisa que é importante, faça a estimativa de horas. Então, por exemplo, um projeto vai gastar 40 horas. E aí a sua hora, sei lá, vamos supor que é R$ 100. Opa, R$ 100. Então, um projeto custa R$ 4.000. Avalia se esses R$ 4.000 realmente vão trazer o resultado esperado dessa hora que foi investida. Já aconteceu, por exemplo, de eu não passar o orçamento para um cliente porque ia ficar muito caro para ele. Então eu falei, olha, cara, de acordo com a minha disponibilidade, de acordo com a minha experiência, de acordo com o que o projeto exige, esse projeto vai ficar muito caro. Ele vai ficar em tanto. Eu acho que não vai valer a pena para você. Você não vai ter o retorno disso tão rápido. Então, eu acho que não vale a pena. Se você quiser topar, a gente faz. Mas eu acho que você não vai ter o retorno necessário. Então, abra o jogo com o cliente. Muitas vezes você vai olhar, por exemplo, 40 horas, R$ 4.000. E às vezes você vai fazer o que você tinha designado ali era para fazer uma página estática pequena, sei lá, por algum motivo você estimou errado, deu R$ 4.000. Avalia também se não está super estimado. Porque às vezes você vai olhar essa página estática e fala, poxa, realmente, eu acho que eu exagerei aqui, né? Então, errei aqui na minha contagem de horas, está muito mais caro pelo serviço, né? Então, o cliente não vai ver o valor nisso, tá? Então, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado também, tá? A relação dessa hora com o projeto que você está fazendo. Exemplos de horas, tá? Então, aí depende do mercado, depende de como que você vai atuar. Se fosse atuando como PJ, R$ 30 por hora para um júnior seria uma hora interessante. Se a gente for pensar que um júnior ele rende mais ou menos um terço, ou às vezes até um quarto de uma pessoa com experiência. Tá? Então faz sentido, porque se a gente trocar uma por outra, daria o mesmo valor. Tá? E um pleno, R$ 100. R$ 100 é muito alto, tá? Então, assim, pouquíssimos projetos justificariam um valor desse hoje no Brasil. A não ser quando a sua disponibilidade é muito pequena, a sua especialidade é muito grande, então você é consultor SAP extremamente específico. Aí realmente a sua hora começa a subir bastante o valor. Consultorias, então, aí você sobe, você escala essa hora para muito mais, tá? Então, 200, 300, R$ 500, tá? Então, só você fazer uma outra conta que também eu faço qual a relação disso com o salário mínimo, tá? A gente não pode esquecer, por exemplo, o seu cliente ele vai olhar isso e falar, nossa, beleza, eu vou pagar R$ 4.000, é mais fácil eu contratar, por exemplo, uma pessoa por um salário, vamos supor que o salário fosse R$ 800, eu pago 5 meses, né, dessa pessoa. Então, 5 meses ela vai sair ligando para todo mundo, é melhor do que eu ter um site, né, se fosse um site de R$ 4.000. Então, assim, avalia se essa hora não está superestimada. Muitas vezes o pessoal olha no sindicato, etc. Também as horas são totalmente zoadas lá, tá? Então, são muito caras. Então, também não serve de referência. Você tem que ir testando. Então, por exemplo, vamos supor que você estimou que você vai gastar 40 horas no projeto e gastou menos, tá? Então, o que você pode fazer? Entrega um pouco mais para esse cliente e no próximo projeto você ajusta, né? Então, ajusta essa hora. Não, olha, esse projeto deu mais trabalho do que eu imaginei, então ajusta para cima. Não, deu menos trabalho do que eu imaginei, ajusta para baixo. Tá? Então, vai ajustando a sua hora à medida que você for fazendo os projetos. O mais importante é você colocar uma hora que você ache justo, mas não justo para você ficar milionário. Tá? Então, assim, não justo no primeiro projeto, você fala, não, eu quero ganhar
R$ 500 a hora, sei lá, algo nesse sentido. Então isso é totalmente inviável no mercado hoje, tá? Então toma cuidado só para não superestimar e nem subestimar, tá? Se você começar num projeto mais ou menos aí com 30 horas, ó, com R$ 30 a hora, se a gente for pensar um júnior, tá? Daria 30 vezes 20, vamos supor meio período por, por dia, né? Que dá 20 horas na semana, vezes 4 semanas e meia. Então dá 30 vezes 20, R$ 600, vezes 4,5, né? Então faça mais ou menos a conta que você vai ganhar os 4,5 vezes R$ 600 por mês aí, tá? Então, se você trabalhar no meio período. Então, você tem que ir fazendo algumas contas para você chegar no seu número ideal, tá? Quando eu comecei, eu descobri o seguinte, que eu tinha que fazer, eu cobrava nos meus sites na época, em torno de, putz, se eu não me engano, acho que era 2K, vamos colocar 2K. Qual que era o detalhe? Programar isso eu programava muito rápido, então eu conseguia cobrar 2K, mas eu gastava, por exemplo, 4 horas para fazer. Mas o que eu fazia? Eu era péssimo em layout, então eu contratava alguém para fazer o layout para mim, vamos supor por 1K, né? Então por R$ 1.000. E aí as 4 horas minhas, olha o valor que dava, R$ 250. E aí eu conseguia fazer bastante site, fazer 2, 3 sites por mês. Eu conseguia render mais, trabalhava pouco e rendia mais, né? Porque eu terceirizava um pedaço do site. Obviamente que geralmente eu tinha 3, 4, 5 sites ao mesmo tempo no mês, mas a entrega deles não acontecia no mesmo tempo, né? Então, às vezes isso variava bastante e aí era um pouquinho complicado, tá? Bom, pessoal, essas aqui são algumas ideias que você pode utilizar para precificar a sua hora e a hora de um projeto, tá? Espero que tenha ajudado vocês. Comentem aqui o que vocês acharam, tá? Esses valores aqui são hipotéticos, só para vocês terem uma ideia de relação entre uma hora e outra. Mas comentem aqui o que vocês acharam e eu vejo você num próximo vídeo. Até lá!